Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar ministrando neste dia, esta lição de escola dominical. Obrigado, evangelista Leonardo, por essa oportunidade. E ele me deu o tema para ser falado, a provisão divina. A provisão divina, meus irmãos, até o que eu posso transmitir para os irmãos, eu sei que é um tema muito rico, muito abrangente, mas ao longo da história e até os tempos de hoje, a gente vê essa assistência de Deus, essa guarida de Deus sobre os seus, né, o que Ele criou, não só os seus servos, mas a provisão divina está sobre tudo aquilo que Ele criou. Os pássaros, né, os lírios nos campos, né, a chuva que vem regar a terra para fazer com que a terra seja produtiva, o sol, enfim, o ar que nós respiramos. Então tudo isso é provisão divina e ela não está somente liberada para os seus filhos, mas sim para todo ser que Ele criou. Tá bom? Então isso é a provisão divina, conforme eu falei, é um tema muito abrangente. E eu vou tentar falar o máximo possível dentro dessa história. O tema está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Palavras do profeta Elias para a viúva de Sarepta. Ou seja, Deus ordenou que ele falasse isso para a viúva de Sarepta. Mas lembrando um pouquinho da história, tudo veio acontecer com o descaso, com o afastamento do rei Acabe, que era o rei de Israel na época, né, que se desviou dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor, das leis de Deus, fazendo ali um templo de adoração a Baal. Olha que coisa abominável. E uma estátua de Aserá. Ambos esses deuses, né, vamos dizer assim, eles eram considerados Deus da fertilidade, né, Deus da chuva, Deus da agricultura, enfim. Então era uma coisa abominável o Senhor. E o Senhor, né, se irou com isso, enviou seu servo, seu profeta Elias, para profetizar para ele, disse: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, que não cairá orvalho nem chuva sobre a terra, conforme a minha palavra, diz o Senhor. Só que o rei Acabe não gostou disso e passou a persegui-lo. O rei Acabe na época era casado com a Jezabel. Jezabel também era uma fenícia, era de Sidom, seu pai Etibaal era o rei de Sidom. Então já havia uma aliança completamente errada, né? Um povo idólatra com um povo que foi feito para servir o Senhor, para adorar o Deus, né? O Deus de Israel. Então mandou perseguir o profeta Elias. Deus chegou para o profeta Elias e falou: Elias, você vai sair daqui em direção ao Oriente e vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. Lá os corvos vão cuidar de você, vão te alimentar, vão cuidar de ti. Eu vejo o profeta Elias ali numa missão. Deus estava tratando com o profeta Elias e o profeta Elias, ele obedeceu a voz de Deus. Olha que maravilha, o princípio da providência, meus irmãos, está na obediência. Nós podemos ver que nós nascemos para adorar o Senhor. Nós fomos feitos, os seres humanos foram feitos para adorar o Senhor. Por isso que o inimigo tem raiva de nós, né? Ele odeia nós cristãos, odeia a sua criatura, a criatura de Deus. Porque nós fomos feitos para adorar, mas o homem desobedeceu. Então ele está pagando um preço pela sua desobediência. Se ele tivesse obedecido, hoje estaríamos muito melhor, não é verdade? Então o profeta Elias, ele passou por essa situação, ele obedeceu à voz de Deus e foi junto ao ribeiro de Querite, que está às margens do Rio Jordão. Chegando lá, né, os corvos o alimentavam pela manhã, traziam carne, enfim. Deus ali providenciou tudo para ele. O que eu aprendo com essa história aqui? Querite, meus irmãos, só para vocês não terem uma ideia, em hebraico significa separado. Agora você imagina Deus
separar um lugar para o profeta Elias. Olha para nós hoje. Nós estamos vivendo uma fase de epidemia, que nós estamos de quarentena dentro do nosso lar, que é o nosso querite de Deus. Aqui é um lugar separado por Deus, onde você ora, onde você chora, onde você jejua, onde você intercede. Então, meus irmãos, esse momento que nós estamos passando é o querite de Deus. Nós estamos no querite de Deus, escondidos junto ao ribeiro de Querite. Nós estamos separados por Deus aqui dentro do nosso lar, orando ao Senhor, intercedendo a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então a gente às vezes reclama, não reclama não, porque Deus está tratando com a gente. Assim como Ele estava tratando com o profeta Elias, que tinha aí um grande ministério à frente, Ele está tratando conosco. Olha que maravilha. A gente vê a provisão divina sobre o povo de Israel grandiosamente, sobre nós mesmos, e sobre o povo de Israel principalmente, como um exemplo. O povo, quando saiu do Egito, foi para o deserto. O deserto não produzia nada, água, cultivo, não produzia nada. Deus proviu todas as coisas. Então o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele trata com a gente. Ele tratou com o povo no deserto. Ele tratou com o profeta Elias e está tratando conosco. Olha que maravilha. A provisão divina é um tema muito abrangente e eu vou tentar encurtar o máximo possível. Então o profeta Elias estava ali em Querite, só que o ribeiro veio secar. A seca. Não chovia sobre a terra. A tendência dos rios é que seus leitos se encolham, né? Não tem a água. Então o rio veio se secar. O ribeiro veio se secar. E Deus fala para o profeta Elias: olha, Elias, sai daqui e vai para Sarepta. Lá tem uma viúva que eu já ordenei que vai cuidar de você. Olha só, meus irmãos, o que Deus está tratando com o profeta Elias. A provisão de Deus, para os irmãos terem uma ideia, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que você quer, é aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos é a provisão divina. Porque Deus, Ele não olha assim, com os nossos olhos, Ele olha com o seu olhar. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é tudo. Então Ele é soberano, Ele sabe o que você precisa. Ah, mas você quer ir por esse caminho. Mas o Senhor falou que se você for por esse caminho, não vai dar certo. Vai por esse caminho, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. E o profeta Elias, mais uma vez, obedeceu a voz do Senhor. Sarepta, meus irmãos, ficava mais ou menos a 15 quilômetros da costa do Líbano. Não é isso? E era uma cidade natal da rainha de Jezabel, filha de Etibaal, e a rainha de Jezabel era casada com o rei Acabe. E Deus mandou o profeta Elias para uma cidade inimiga. E Deus vê fronteiras? Para Deus tem fronteiras? Não existe fronteiras quando Ele quer abençoar, quando Ele quer tratar com alguém. Ele queria tratar com a viúva, mas Ele estava tratando com o seu servo. Ele estava tratando com o seu servo e ia tratar com a viúva. Sarepta significa lugar de fundição, onde se derrete metais, ouro, enfim, ferro, onde se derrete alguma coisa, lugar de fundição. Então eu acredito, eu creio, que ali o profeta Elias estava ali sendo tratado, derretido, talvez o seu ego, talvez as suas vontades, talvez o seu modo de pensar. Deus estava tratando com ele porque o ministério dele era muito grande à frente. Se os irmãos olharem as escrituras, vão ver que ele voltou para Samaria e lá enfrentou os profetas, né, fazendo um altar onde Deus ali honrou o seu nome e os profetas foram mortos. Então você vê o nome do Senhor sendo usado através do profeta Elias, o homem de Deus que estava sendo tratado naquele momento. E a viúva? O que a viúva tinha de especial? Se nós formos analisar a história, meus irmãos, a viúva naquele período era uma pessoa extremamente pobre. Por que pobre? Porque ela vivia de uma cultura agrária. Imagina aí uma cidade idólatra, um povo idólatra, com uma seca, né, sob o castigo de Deus, né, tendo uma seca enorme, já durava 3 anos e pouco. Você imagina ali como estaria essa viúva. Na verdade, meus amigos, eu creio que essa viúva
realmente Deus tinha um propósito com ela. E realmente tinha, mas eu creio nisso. Por que tinha? Porque a fé que ela tinha nos deuses da fertilidade, em Baal e Aserá, precisava ser derretida, precisava ser tratada para acreditar no Deus vivo. Tanto é que quando ela viu o homem de Deus, ele falou assim, traga um pouquinho d'água para mim e um pouco de pão, ela virou para ele e falou, olha, eu sei que tu és um homem, né, de Deus, Deus de Israel. Então ela tinha reconhecido o profeta Elias como homem de Deus. Então você já vê que a fé dela já estava assim, poxa, é um homem de Deus. Então quando ele pediu isso, ela não ponderou, ela apenas falou assim, olha, estou pegando os gravetos, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e depois morreremos. Mas isso não foi um sinal de não. Pelo contrário, ela expôs ali a sua situação. Mas ela fez o bolo. Ela fez ali aquilo que o profeta Elias pediu e levou para ele. Aí Deus, através do profeta Elias, falou que a tua panela não ia faltar farinha nem azeite no teu botija. Olha que maravilha, meus irmãos. A obediência onde leva. Né? A obediência a Deus onde leva. E vale a gente refletir nesse tratamento especial por Deus. Deus está tratando com a gente. Deus também está tratando conosco. Nós às vezes precisamos ir para o querite de Deus, depois ir para um lugar de fundição para derreter todo o nosso ego, todo o nosso eu, todas as nossas vontades. E assim a provisão divina vem sobre nossas vidas. Porque na verdade, meus irmãos, olha só, a viúva não tinha nada. Ela vivia do cultivo da agricultura. Né? Porque essa parte de cultivo da agricultura, meus irmãos, essa parte do restante da agricultura, ela estava sob lei. Ou seja, Deus havia determinado isso para os órfãos, para os viúvos, para os estrangeiros. Quer ver uma coisa? Vamos abrir a Bíblia lá em Levítico 19:10. Levítico 19:10 diz assim: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Quer ver mais uma coisa? Deuteronômio 24:21. Vai falar a mesma coisa. Isso foi determinado por Deus ao seu servo Moisés. Moisés recebeu isso sob lei. Diz assim: quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será o restante. Então, essa provisão de que a viúva, os órfãos, os estrangeiros teriam de rebuscar quando fosse feita a colheita, aquele restante que cai, né, da colheita, que fica às vezes no pé, né, porque naquele tempo não tinha esse maquinário que nós temos, né, então era tudo na mão. Aquilo ali era para os órfãos, para a viúva, para o necessitado. Então ninguém passava necessidade. Aí a gente lembra daquele Salmo 37, versículo 25, ao qual o rei Davi fala: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Maravilha, né? Glória a Deus. Porque isso aí é as leis do Senhor sendo cumpridas sobre o reinado do rei Davi. Na verdade, então Deus aí cuidando, provendo todas as coisas. Quando a gente fala, fui moço, hoje sou velho, nunca vi sua descendência mendigar o pão, é por causa dessa palavra, é por causa dessa lei que o Senhor havia determinado a Moisés para que isso viesse a ser cumprido durante gerações. Então o Senhor sempre se preocupando com os órfãos, com as viúvas, né, com as que precisam. Hoje nós estamos no querite de Deus. Nós também estamos buscando. Talvez hoje a gente esteja orando tanto, coisa que a gente não fazia. Talvez hoje nós estamos tomando posição de cristãos de verdade. Orando mais, intercedendo mais, jejuando mais, chorando mais aos pés do Senhor. Porque esse foi o querite que o Senhor separou para nós. Quer ver uma coisa? Aí a gente fala assim, mas tem crente que está passando dificuldade, tem até escassez dentro de casa. Meus irmãos,
a provisão divina, quando a gente fala em provisão divina, a gente pensa logo em bens materiais, coisas que a gente pode pegar, né? Coisas que a gente pode apalpar. A provisão divina não é somente coisas materiais, é principalmente um tratamento espiritual. Podemos ver isso dentro da palavra. Vou te provar isso. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12, 13. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um homem desse, falar um tipo de palavra dessa, é porque ele tinha muita experiência com Deus. Ele tinha muita provisão de Deus. Aí ele passou necessidade, passou fome. Pode faltar o pão, pode faltar a água, pode faltar o que for, mas não pode faltar Jesus. Jesus não pode faltar. Então a provisão divina não é o que eu tenho nas minhas mãos, é o que eu aprendi com o que eu tenho. E eu tenho o Senhor. Você tem o Senhor? Então você aprenda com Ele. Hoje você está no querite de Deus, separado por Deus ali para buscar. O Senhor vai te ensinar alguma coisa, vai te ensinar a interceder mais, vai te ensinar a orar mais, vai te ensinar a chorar mais, a se humilhar mais. Vai te ensinar a fazer outro tipo de oração que a gente às vezes não fazia. Porque muitas vezes nós vamos à igreja para cumprir protocolo. Né? Porque hoje é domingo, é dia do Senhor, é porque você tem função dentro da igreja, você tem responsabilidades dentro da igreja. Então a gente vai para a igreja por causa disso. Mas não é isso, meu irmão. A provisão divina é muito mais que isso. É o que o Senhor tem preparado para nós, é o que nós precisamos, não o que nós queremos. Não é verdade? É o que nós precisamos. Aí a gente volta um pouquinho aqui na lição. Olha só. A viúva, pobre, né, vamos dizer assim, uma situação difícil, muito difícil, mas ela tinha uma coisa, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos trazer isso para nossos dias hoje. Ela tinha reserva. Como eu falei, meus irmãos, muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não criamos reserva. Porque nós somos uma geração, eu costumo dizer isso, eu sei disso, eu estou afirmando isso. O que eu estou falando, nós somos uma geração que a gente ora. Nós vamos a monte. Se você for olhar agora, tem um monte de gente no monte orando. Agora não, está em um momento de epidemia, né? Mas se você for ver, tem um monte de gente orando. Tem igreja que faz vigília, mini vigília, vigília até 3 horas, vigília até meia-noite. No meu tempo era até 6 horas da manhã, acabou, ia embora e pronto. Então, tem gente que ora. Nós estamos orando, nós somos geração que ora. Mas só que a nossa oração é uma oração muitas vezes egoísta. Né? É uma oração que a gente chega e pede, Senhor, eu quero isso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero isso aqui outro. A gente não chega para Deus, meus irmãos. Se a gente mudasse nossa oração, conforme o Senhor quer que a gente faça, a provisão divina de Deus sobre a nossa vida seria muito maior. A gente chegasse para Deus e falasse, Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. O que o Senhor quer que eu seja? Onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E Deus vai tratar conosco. Mas são palavras que às vezes são um tipo de oração um pouco que a gente não pensa nisso. Porque nós estamos com outro tipo de visão. E esse momento, meus irmãos, é o momento que Deus vai mudar a nossa visão. É o momento que a gente vai aprender de Deus mais um pouquinho, para que a provisão chegue em nossas vidas. Então, essa viúva, ela tinha reserva. Você tem reserva? Se não tem reserva, meu irmão, está na hora de a gente buscar a reserva do Senhor. Porque o pão, né, ele significa, a farinha ali que estava ali, que é para fazer o pão, significa Cristo. O pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus. Vamos comer da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Outra coisa importante, ela tinha um azeite. O azeite é o Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo.
a igreja cheia de azeite, aguardando a vinda do Senhor. Isso é uma provisão divina. Só Deus pode fazer essas coisas, meus irmãos. Olha, meus irmãos, que Deus possa sim estar abençoando a nossa vida, acrescentando em nossa vida coisas grandes e maravilhosas. Com esse tema, eu poderia falar mais coisas, né? Mas o Senhor está tratando conosco de uma forma bem diferente. Vamos concluir a nossa mensagem nessa manhã, nesse dia, que a provisão divina, ela vem através da obediência. É um dos princípios, obedecer. Outra coisa, o Senhor na provisão divina, Ele nos leva ao seu querite, a um lugar separado, para a gente começar a ser tratado por Ele. Mais uma coisa, a provisão divina não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso. Então isso é a provisão divina. E só o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Nem nós mesmos sabemos o que precisamos, mas o Senhor sabe o que precisamos. Mais uma coisa, nós temos reserva diante de Deus para que Deus possa fazer multiplicação em nossas vidas, multiplicação tanto física como material, como espiritual, como sentimental, né? Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, que o Senhor possa acrescentar em nossas vidas bênçãos sem igual, muitas bênçãos, muitas coisas, muito aprendizado, para que a gente possa estar atento à sua volta. Os sinais estão ali, as coisas estão acontecendo, a provisão divina está acontecendo, Deus está provendo tudo, Deus está provendo nesse momento intercessões nos seus lares, humilhação nos seus lares, lágrimas em seus lares, orações e orações em seus lares, palavras e palavras, interpretações de palavra em seus lares. É um momento que Deus nos dá, é um momento que eu creio que Deus está se alegrando com a sua igreja, coisa que a gente não fazia, estamos fazendo agora. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor possa derramar bênção, muitas bênçãos sobre nós, possa enriquecer nossas vidas, possa acrescentar aquilo que precisa acrescentar, ser acrescentado e retirar aquilo que precisa ser retirado de nós. Espero, meus irmãos, vê-los em breve. Saudade dos irmãos, saudade dos nossos cultos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe todos nós. Amém. Em nome de Jesus.